Oi gente, antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer aos nossos quase 300 inscritos em pouco menos de 2 meses de canal, mas se inscreve no canal, curte nossos vídeos e compartilha, isso faz parte e faz o canal crescer cada vez mais. Vamos ao vídeo de hoje. O tema hoje é mais uma PEC, projeto de emenda constitucional, que está tramitando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Toda vez que se fala em PEC, a gente treme logo, se arrepia logo, porque notícia boa não vem. Para vocês terem uma ideia, a nossa Constituição de 1988 já sofreu 100 emendas, já foi emendada 100 vezes. Isso dá em média 3 emendas constitucionais por ano. Se nós compararmos com a realidade norte-americana, a Constituição americana tem 230 anos. Ela foi emendada apenas 27 vezes. A última emenda constitucional americana foi de 1992. O Brasil agora em 2019 completou 100 emendas à sua Constituição. Mas se nós compararmos com outro país, com a realidade talvez mais próxima da nossa, como por exemplo a Espanha, que tem uma Constituição de 1978 e que foi emendada apenas 19 vezes. Dá uma emenda em média a cada 2 anos de vida da Constituição. No Brasil isso tem passado de todos os limites. E normalmente as emendas constitucionais, elas são a alternativa jurídica, a alternativa legislativa, criada pelo Poder Executivo para alternativamente solucionar problemas de má gestão. Sempre que o governo, sempre que o executivo tem problemas de gestão, ele recorre a uma lei ou a uma emenda constitucional para ajustar essa má gestão, essa incapacidade de gestão que possui. E as emendas constitucionais no Brasil, elas têm mais ou menos o condão de fazer 2 coisas. Ou aumenta imposto, ou remove direitos do trabalhador. Então, isso é uma dura realidade e que nós temos que, inclusive, fazer a seguinte pergunta. O estado do Piauí tem 10 deputados federais. E, a exemplo dos demais estados, possui 3 senadores. Ou seja, são 13 parlamentares federais. Qual desses 13 parlamentares federais veio a público no estado do Piauí falar a respeito dessa emenda que eu vou falar hoje? A emenda 438 de 2018, cujo relator, deputado Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, proferiu dia 5 agora de setembro, na CCJC da Câmara dos Deputados, o seu voto de admissibilidade dessa emenda. Mas aí você me pergunta, do que trata essa emenda? Pois bem, essa emenda ela altera dispositivos constitucionais para conter o crescimento das chamadas despesas obrigatórias do governo. Significa na prática que, sempre que os governos no âmbito municipal, estadual ou federal tiverem com dificuldade de caixas por aumento de despesa obrigatória, ele pode lançar mão dos dispositivos constitucionais que estão sendo propostos aqui. São 10 dispositivos. E eu quero, desses 10 dispositivos, chamar a atenção para alguns. Eu vou colocar aqui o link que você pode ter acesso ao inteiro teor dessa proposta de emenda. Pode também ter acesso, inclusive, ao relatório do relator que votou pela admissibilidade da emenda. Mas eu quero chamar a atenção na página 3 do relatório do deputado Sóstenes, o que está disposto no inciso 2 do artigo 115. E um dos pontos é o seguinte: sempre que o ente federativo tiver em dificuldade, ele pode lançar mão da suspensão de repasse dos recursos do PIS/PASEP para o BNDES. Então o governo está com dificuldade de caixa,
ele pode suspender o envio de repasse do PIS/PASEP para o BNDES, e normalmente quem recebe o abono do PIS/PASEP são pessoas de baixa renda que com esse recurso tem uma folga de caixa no seu orçamento anual. Então, se o governo tiver dificuldade, suspende essa despesa obrigatória, que é uma despesa de repasse do recurso do PIS/PASEP. Esse é um ponto. Segundo ponto, você, servidor público municipal, servidor público estadual e servidor público federal, que pensa que tem estabilidade e que pensa que tem salário estável, também está com os dias contados. Porque o segundo dispositivo desse artigo da PEC diz o seguinte: a possibilidade de redução de carga horária dos servidores e empregados públicos com adequação proporcional de vencimentos. Essa proposta já foi rejeitada esse ano no Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal votou 6-5 contra essa proposta, dizendo que ela era inconstitucional. No mesmo dia, eu inclusive postei um vídeo aqui no canal, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, disse que a alternativa, então, era uma emenda constitucional. Está aqui a encomenda já feita. Isso significa que sempre que o prefeito, o governador, o presidente, não tiverem a capacidade de conduzir as políticas econômicas, as políticas fiscais e as políticas de pessoal do seu ente, ele pode lançar mão desse recurso, sempre que o teto da Lei de Responsabilidade Fiscal estiver ameaçado de ser alcançado por despesa com pessoal, ele pode propor fazer o quê? Reduzir a jornada de trabalho com a concomitante redução dos vencimentos. Ou seja, o salário, que era algo imexível, irredutível, já começa a ser questionado. Então, esse é um ponto muito, mas muito preocupante, que você, servidor público, tem que começar a compreender que isso faz parte da dinâmica do atual governo. Terceiro ponto, possibilidade de demissão de servidores efetivos não estáveis e obrigação de redução dos ocupantes do cargo em comissão. Então você, que é um servidor público em estágio probatório, que não atingiu ainda a estabilidade, caso o município, o estado ou a União entre em dificuldade financeira, você pode, durante o estágio probatório, ser demitido sumariamente. Então esse é um outro ponto da PEC, é o terceiro ponto que eu acho bastante crítico. O quarto ponto, que está na página 4, diz que a cobrança de contribuição previdenciária suplementar de 3 pontos percentuais ao longo de um ano dos servidores ativos, inativos, pensionistas e militares. Ora, aqui no estado do Piauí, nós já descontamos 14%, que é o teto máximo permitido de contribuição previdenciária. A PEC quer extrapolar isso mais 3%, para ir até 17%. Aquilo que eu falei, sempre que uma PEC é anunciada, ela vem com o condão de ou aumentar imposto ou reduzir direitos. Nesse caso, essa PEC 438 está fazendo as duas coisas. Ela está reduzindo direitos e está aumentando impostos, para justificar a má gestão dos governos. Quinto ponto, destinação ao pagamento do serviço da dívida pública, do saldo positivo dos recursos vinculados, apurados no orçamento da Seguridade Social da União. Gente, se nós já achávamos absurdo a DRU, que foi instituída lá no governo Fernando Henrique Cardoso, em 20%, e foi aumentada em 30% no governo da presidente Dilma Rousseff, que é aquela desvinculação de receitas da União. A Constituição prevê que as receitas destinadas do orçamento para a Seguridade Social só podem ser gastos com Seguridade Social. Ou seja, as receitas da Seguridade Social estão vinculadas às despesas da Seguridade Social. O que é que a DRU fez? Através de uma PEC. A DRU, na verdade,
ela tira 20% das receitas da Seguridade Social, que eram vinculadas para gasto da Seguridade Social, para pagar juro da dívida, para fazer superávit primário e justificar o pagamento aos bancos, do governo aos bancos. Isso foi aumentado para 30% no governo Dilma. E essa PEC 438, ela cria um artifício mais nocivo à Seguridade Social do que a DRU. De dizer que esses recursos podem ser desvinculados da Seguridade Social em anos de crise. O governo pode discricionariamente desvincular os recursos da Seguridade Social. Isso é muito grave. Um outro ponto igualmente grave é que pode haver redução de recursos ao Sistema S, que é o Sistema CERT-SENAC, reduzindo a contribuição sobre a folha de salário, bem como das contribuições econômicas destinadas na proporção de 10%. Então, essa emenda, ela prevê, inclusive, a redução em 10% dos descontos que são feitos sobre folha para alimentar a Seguridade Social em anos de crise. Então, meus amigos, é uma das emendas mais nocivas que já foram propostas à nossa Constituição. Eu diria que é urgente que nós nos articulemos e que nós criemos ferramentas para dificultar as emendas à Constituição. Muito embora haja uma dificuldade da ordem de votação, tanto na Câmara como no Senado, de 5/3 para aprovação de uma emenda constitucional, mas a gente sabe que existem mecanismos que o governo, que o Poder Executivo lança a mão para aprovar essas emendas. É extremamente necessário que as entidades relacionadas a trabalhadores rurais, relacionadas a servidores públicos, a aposentados, a pensionistas, as que defendem a Seguridade Social, fiquem atentas a essa proposta de emenda constitucional, porque ela já foi aprovada na CCJC da Câmara dos Deputados, agora no dia 5 de setembro, e segue para a votação no plenário da Câmara. Se a população, se as entidades não se mobilizarem para se manifestar contra esses abusos que estão inseridos nessa emenda, ela certamente passará. E será mais um duro golpe no bode expiatório que os governos neoliberais elegem, que são os servidores públicos e os aposentados. É impressionante como os governos neoliberais não são capazes de corrigir as suas deficiências de gestão e sempre buscam como alternativa criação de tributos, redução de direitos. O governo está falando através do ministro Paulo Guedes da criação da nova CPMF. Então isso só reforça aquilo que a gente coloca aqui. Então eu queria que vocês ficassem cientes do que está acontecendo, chamar a nossa bancada de 10 deputados e 3 senadores que não alertam a população sobre essas questões. Chamar a nossa bancada à responsabilidade. Forte abraço a todos, boas reflexões e até a próxima.